Sejam bem-vindos a esse encontro, a esse canal, a esta família. Família do caminho, família do bem, família do amor. Se você quiser fazer parte desta família, essa família que deseja viver o Evangelho e seguir somente Jesus e mais ninguém, eu te convido a clicar aqui embaixo em inscrever-se e também a ativar o sininho de notificações. Veja só, me falaram que o YouTube não está entregando os meus vídeos para todo mundo. Tem muita gente dizendo assim: Charlison, eu não recebi o seu vídeo ontem, eu não recebi o seu vídeo. Então, minha gente, certifique-se de ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que for postado aqui. Eu posto vídeo aqui no meu canal diariamente, todos com uma mensagem de incentivo, de ânimo e uma mensagem de despertamento para ajudar pessoas a sair do engano da religião. Tá? Eu confronto aqui no meu perfil todos os dias o sistema religioso e devido a isso já recebi muitas ameaças, muitas críticas, mas eu não estou aqui para ser aplaudido por ninguém. Eu estou aqui para pregar o Evangelho e confrontar o sistema, tá bom? Então, se você quiser fazer parte dessa família, não se esqueça, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, é muito importante para mim os comentários, e também compartilha esse vídeo com outras pessoas. Hoje nós chegamos à marca de 10 mil inscritos aqui nesse canal no YouTube. Eu estou muito feliz por esses 10 mil inscritos aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui nesse canal, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu estou ao vivo agora no TikTok com 148 pessoas. A Sônia, o Antônio, o Marinho, a Luzinete, o Pastor Misael. Então, se você quiser participar ao vivo comigo também, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu perfil no TikTok. Todos os dias, ou melhor, de terça-feira a domingo, às 8 horas da noite, nós temos um encontro ao vivo no meu TikTok. Então, eu vou deixar a descrição aqui, o link na descrição. E você, ao chegar ali no meu perfil, me siga, assista os vídeos que tem ali e nós teremos um encontro às 8 horas da noite. Amém? O tema da nossa reflexão de hoje é: como parar de ser enganado dentro das igrejas? Vou repetir. Como parar de ser enganado dentro das igrejas? Tem muita gente que fala para mim assim: Charlison, eu gosto de frequentar templos religiosos, então quer dizer que é proibido? E eu sempre digo: não, meu irmão, não é proibido. Porém, quando você for a um templo religioso, leva o seu cérebro. Não deixe o seu cérebro em casa. Porque se você deixar o cérebro em casa só para entrar em um templo religioso, em algum desses lugares, e na maioria deles, eles vão te enganar. Eles vão te manipular. Então, eu quero hoje trazer algumas dicas sobre como parar de ser enganado dentro das chamadas igrejas. É claro que quando eu falo igreja, eu estou falando aqui igreja com I minúsculo, tá, minha gente? Porque igreja com I maiúsculo, a verdadeira igreja são pessoas. É eu, é você, é a Luzinete, é o Alessandro. Enfim, igreja de verdade são pessoas. Igreja com I minúsculo são os templos, né, que eles chamam de igreja. Mas na verdade é prédio, é salão, é casa de oração, casa de reunião. Mas eu vou chamar aqui, nesse vídeo, nessa mensagem de hoje, eu vou chamar esses prédios de igreja. Combinado assim? Para a nossa meditação, eu quero ler com você
Segunda de Pedro, capítulo 2, o versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, na verdade eu vou ler até o versículo de número 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Está escrito assim: E também houve entre o povo falsos profetas, e entre vós também surgirão muitos falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente as suas doutrinas de perdição, e negarão o Senhor Jesus, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos, repito, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado, ou pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio. Repito, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já há muito tempo eu já tenho falado, porém a sua sentença não tarda. Minha gente, algumas coisas você tem que entender logo de início aqui nessa leitura. Primeira coisa, Pedro está deixando claro que o comércio da fé é um negócio lucrativo. Pedro está deixando bem claro para todos os seus leitores que usar a fé do outro como meio de ganhar dinheiro, como meio de enriquecer, é um negócio lucrativo. E talvez não, eu digo com toda certeza, é o negócio mais lucrativo da humanidade. Quem é a mãe que, tendo um filho nas drogas, e ouvir alguém dizer a essa mãe: ô senhora, fica aqui com a gente, pague os seus dízimos, dê as suas ofertas, cumpra os seus votos e tenha fé que o seu filho vai sair das drogas. Quem é a mãe que, tendo o filho nas drogas, me falam, minha gente? Quando voltar, vocês me falam, por favor. Voltou. Então vamos lá. O que Pedro está dizendo aqui é que por avareza, o que é avareza? É o desejo desenfreado por dinheiro. Por avareza, muitos desses mestres, desses líderes, fariam de vocês, isso é Pedro falando para as pessoas da época, mas se aplica a você também, faria de você negócio, objeto a fim de ganhar dinheiro. Agora, vamos continuar. Segundo lugar, Pedro está falando aqui que algumas pessoas agiriam dissimuladamente para perverter o caminho do evangelho. Sabe o que é agir dissimuladamente? A palavra dissimulado significa com disfarce. O dissimulado é aquele que coloca um disfarce e finge a aparência daquilo que não é a sua realidade. E nós vivemos em um tempo, em uma geração de pessoas dissimuladas. Pessoas que dizem temer a Deus, mas o coração é vazio de Deus. Pessoas que têm a sua intenção corrompida e passam uma falsa espiritualidade a fim de ganhar aplausos, a fim de ganhar elogios, a fim de ganhar status.
das pessoas. E quando uma pessoa simples, uma pessoa do bem, entra em lugares onde há esse tipo de líder, essa pessoa vai ser manipulada. Então é por isso que o tema da nossa reflexão é como deixar ou como parar de ser enganado dentro das igrejas. E o primeiro conselho que eu dou para vocês: tira da cabeça a ideia de que título atesta inerrância. Vou repetir. Tira da cabeça a ideia de que título atesta inerrância. Por quê, minha gente? Porque tem muita gente que pensa que o fato de alguém ter o título de alguma coisa, título de apóstolo, eu estou falando aqui de título mesmo, tá? Não estou nem falando de dons, não. Estou falando de título. Título de apóstolo, ele se autodenomina apóstolo. Título de pastor, título de obreiro lá. Acha que porque essas pessoas têm os seus títulos, os seus cargos, os seus postos, essa pessoa é impecável. É uma pessoa que não erra. É uma pessoa que é a quarta pessoa da Trindade. Veja o que está escrito aqui em Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo de número 2. Se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 2. Se você ainda não deixou o like aqui nesse vídeo, deixe o seu like, compartilha com outras pessoas. Vamos ajudar mais gente a alcançar, ou aliás, vamos ajudar essa mensagem a alcançar mais gente, tá bom? Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 2. Veja o que está escrito. Conheço as suas obras e o seu trabalho. Isso é Jesus dizendo à igreja de Éfeso, tá, minha gente? Conheço as suas obras e o seu trabalho, e também a sua paciência, e que não pode sofrer, não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, porque são mentirosos. Repito, pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos, porém não são, mas são mentirosos. Minha gente, nós vivemos em uma geração de pessoas que amam títulos, que amam se auto-intitular alguma coisa. Porque se não tiver título, não tem peso, não é assim? Inclusive, Sônia, uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais é: você é pastor? Você é apóstolo? Qual é o seu cargo eclesiástico? Sabe por quê? Porque as pessoas são atraídas por títulos. As pessoas têm uma noção de que quem tem um título de pastor, ou de seja lá qual for o rótulo, vou usar a palavra do Walter, seja lá qual for o rótulo que a pessoa use, está acima de qualquer outro ser humano. Então, se o Charleston estiver aqui pregando essas coisas, muita gente vai discordar. Agora, se o pastor Charleston pregar a mesma coisa que eu estou falando aqui, muitas dessas pessoas que acabaram de discordar do Charleston vão concordar. Sabe por quê? Por causa do título. É exatamente por isso eu não tenho nada contra quem coloca o título na frente do nome nas redes sociais, mas para algumas pessoas há uma necessidade desencontrolada de mostrar o seu título. Por quê? Porque o título em nossos dias tem valido mais que o caráter. O título tem valido mais que o nome.
O que eu acho interessante é que nas cartas de Paulo, Paulo sempre começa a carta dizendo: Paulo, vírgula, apóstolo de Cristo Jesus. Perceba que para Paulo primeiro vem o nome, depois vem o título. Para Paulo primeiro vem o nome, depois vem a designação, vem o dom. Agora, na nossa geração, é apóstolo fulano de tal, né? E quando... Porque eu não sei se tem alguma coisa que eles queiram ser acima dos apóstolos, porque se tiver, eles vão deixar esse negócio de apóstolo pro lado e vai querer ser esse outro título aí. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas dependem dos seus títulos. Hoje, lá na minha outra rede social, uma pessoa começou a fazer algumas críticas a mim e eu fui respondê-la com a Bíblia, né? Peguei a minha Bíblia, escrevi o versículo para ela, mandei, dei a minha explicação, né? O que eu entendo daquele versículo. E ele me mandou um áudio assim: você quer discutir com pastor, rapaz? Eu sou pastor há 35 anos. E daí? E o que eu tenho a ver com o seu tempo? O que eu tenho a ver com o seu título? Sabe, minha gente, na verdade, as pessoas se apegam a coisas superficiais. E aí, aquela pessoa simples, ela começa a enxergar esses intitulados como alguém que não está suscetível ao erro, como alguém que não peca, como alguém que não comete erro, né? E aí, essa pessoa se torna uma presa fácil para a manipulação. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 15. Deixa eu ler com você. 1 Coríntios. Essa Bíblia minha aqui, ela é nova e as folhas ficam grudadas. Capítulo 1, versículo 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Acho que eu falei Coríntios, gente. É a primeira carta de Paulo a Timóteo, tá bom? Capítulo 1, versículo 15. Paulo diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que palavra é essa? Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Repito, Paulo diz: Jesus veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Perceba que Paulo não queria transmitir para os seus irmãos a ideia de que ele era alguém impecável. Perceba que Paulo não tinha essa necessidade de se portar como super-homem, o incorruptível homem do Senhor. Não, não, não. Ele está dizendo aqui que ele é o principal dos pecadores. Então, minha gente, deixa eu te dizer uma coisa. Todo líder que se apresenta para você, se portando como alguém que não peca, se portando com uma santidade, foge. 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 Porque ele quer te causar no seu subconsciente uma admiração tão grande por ele, a ponto de achar que ele é tão usado por Deus, é tão santo, que ele pode mandar, desmandar, decidir o que quiser na sua vida. Então, o primeiro conselho para não ser enganado dentro das igrejas é: tire da cabeça que só porque a pessoa tem um título, essa pessoa não peca, essa pessoa não erra. Segundo conselho para não ser enganado dentro das igrejas: observe a motivação do líder. Primeira carta de Paulo, melhor, 1 João, primeira carta de Paulo a João. 1 João, capítulo 4, versículo 1. João diz assim, olha, 1 de João, capítulo 4, versículo 1, João diz assim:
Amados, não creiam em todo espírito. Então é o seguinte, gente, o que é pregado hoje nas denominações aí, principalmente por alguns grandes líderes, você tem que crer no que o seu pastor diz, 100%. Tá? Porque ele é ungido do Senhor. Mas olha o que João está dizendo. Não creia em todo espírito, mas provai os espíritos. E a expressão espíritos aqui está no plural, porque não está falando de espíritos de Deus, mas está falando dos espíritos do próprio pregador. E ver se esse espírito do pregador é de Deus ou provém de Deus. Porque já existem muitos falsos mestres que têm se levantado no meio de vós. Essa expressão provai os espíritos aqui é a intenção, é o coração, é a sinceridade. Você sabia que a palavra sincero, ela vem do latim sinecera, que significa sem cera. A cera que era usada para fazer as máscaras essas que eram usadas nos teatros da época. Então, alguém que não era sincero, era alguém que tinha cera, era alguém que usava máscaras. Quando você for a uma denominação religiosa, tente observar a sinceridade do líder dessa denominação. Veja se ele está ali porque de fato ele ama o Evangelho, porque de fato ele ama Jesus, ou se por detrás disso não há algum benefício. Porque o que mais tem acontecido, e as pessoas não conseguem perceber, minha gente, são líderes religiosos enriquecendo à custa dos irmãos. Enriquecendo à custa das pessoas. Usando da fé para seu próprio sustento ou para seu próprio enriquecimento. Minha gente, a verdade é a seguinte: ninguém consegue manter uma mentira a vida toda. As pessoas sempre dão pistas da sua real motivação. Então observe se a real motivação desses líderes ou desse líder é pregar o evangelho mesmo, ou se é dar vida de luxo para sua família, ou se é enriquecer. Veja o que está escrito aqui em João, evangelho que João escreveu. Já estou para encerrar, tá bom, minha gente? Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo de número 8. Eu vou ler João capítulo 10. Acho que é melhor. João capítulo 10, a partir do versículo 1. Olha o que diz João capítulo 10, a partir do versículo 1. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas que sobe pelo muro, é ladrão e salteador. Aquele que não entra pela porta, mas pula pelo muro, é ladrão e salteador. Porém, o que entra pela porta, esse sim é o verdadeiro pastor das ovelhas. Minha gente, existem líderes religiosos, e aqui eu estou me referindo ao cristianismo, aos evangélicos, mas isso se enquadra a todas as religiões e a todas as denominações. É padre, é pastor, enfim, a todas as religiões. Existem pessoas que querem somente se aproveitar daquilo que você tem para oferecer. Existem pessoas que dizem estarem exercendo um ministério por amor, mas a verdade é que tais pessoas só amam o seu próprio ventre, só amam a sua própria luxúria, a sua própria avareza, a sua própria arrogância. Aqui em Ezequiel, vou ler com você o texto de Ezequiel,
Está no Antigo Testamento, eu sei, mas o que está escrito aqui em Ezequiel se enquadra muito bem ao quadro, ao cenário que nós vivemos hoje. Ezequiel 34, vou ler o versículo 2 ao versículo 6. Está escrito assim: Filho do homem, Ezequiel 34, 2, 6. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel e dize a eles: assim diz o Senhor Deus: ai de vós, pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Não deveriam estar apacentando as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem a lã, matam o cevado, mas não apacentam as ovelhas. As fracas, vocês não fortalecem. As doentes, vocês não curam. A quebrada, vocês não ligam as ataduras. As desgarradas, vocês não tornam a trazê-la. E a perdida, vocês não buscam, mas dominam sobre elas com rigor e dureza. Assim, as ovelhas se espalham por não haver pastor e tomam para si pastos de todas as ervas do campo. Portanto, por isso se espalham. As minhas ovelhas, isso é Deus dizendo, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem pelo menos as procure. Minha gente, eu sei que esse texto está na Antiga Aliança e não foi escrito para a igreja, foi escrito para Israel. Os pastores aqui, nesse contexto, se referem aos líderes das tribos de Israel. Porém, a mesma denúncia feita por Deus aqui se aplica ao que está acontecendo hoje dentro das chamadas igrejas evangélicas. São líderes que se importam apenas consigo mesmos e que querem apenas comer a gordura e vestir a lã das ovelhas, mas não estão nem aí com elas, não se preocupam com o necessitado. O que eu disse hoje no início do nosso encontro? No início da nossa live, eu iniciei essa live fazendo 2 denúncias hoje. E uma das denúncias é que, diante do que está acontecendo em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, pastores que tiraram 100 mil reais do cofre da sua denominação para bancar, para financiar um evento político, não estão fazendo nada para ajudar os necessitados. Sabe por quê? Porque o Deus deles, palavra de Paulo, o Deus deles é o seu próprio ventre, tá? Então, gente, o segundo conselho que eu dou para você deixar de ser enganado dentro das igrejas, é observar qual a motivação do líder. E eu vou encerrar agora com o terceiro conselho. Eu tinha outros para dizer, mas eu não quero deixar essa live grande e nem cansativa, tá bom? Primeiro conselho: tira da cabeça que o título que as pessoas têm isentam essas pessoas de errar. Segundo conselho, observe a motivação do líder. E terceiro conselho, observe a mensagem pregada. Sabe por quê, minha gente? Porque tem pessoas que só escutam a pregação da boca do pastor e nunca teve o interesse de pegar a Bíblia para ler em casa. Nunca teve o interesse de se debruçar no Evangelho e avaliar se aquilo que o líder falou é a verdade. Sabe por quê? Tem gente que pensa que o que o pastor falou é a última palavra. O que o pastor falou é ponto final.
Posso te dizer uma coisa? Não dependa da interpretação de ninguém acerca do Evangelho. Repito, não dependa da interpretação de ninguém acerca do Evangelho. Nem a sua, Charleston, nem a minha. Eu estou aqui apenas para pregar a iluminação que o Espírito de Deus me deu, mas eu sei que o mesmo Espírito que iluminou os meus olhos para entender o Evangelho, ilumina você aí onde você está. Não dependa do Charleston, não dependa do pastor fulano, não dependa do padre cicrano, não dependa de ninguém para fazer com que você caminhe no Evangelho. Sabe por quê? Porque no dia que você descobrir um erro dessa pessoa, você cai também. Sabe por que tem muita gente que parou no meio da caminhada, não quer mais nem saber de Evangelho, nem de nada? Porque a fé dessas pessoas dependia do corrimão, da cobertura espiritual de alguém. Só que esse alguém é ser humano, esse alguém erra como qualquer outra pessoa. Esse alguém peca como qualquer outras pessoas. Esse alguém tem pensamentos impuros como qualquer outras pessoas. Esse alguém fala besteira de vez em quando como qualquer outras pessoas. E aí, meu querido, se a sua fé depender dessa pessoa, quando você descobrir que ela é ser humano, você desanima. Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 17, para nós encerrar. Atos capítulo 17, no versículo 11, olha o que está escrito. Ora, os bereanos eram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado ouviam a pregação de Paulo e Silas e examinavam em casa todos os dias as Escrituras para saber se estas coisas eram realmente assim. Peraí, gente, que travou aqui pra mim, tá? Deixa eu só voltar aqui, tá? Isso, voltou. Repito. Ora, os bereanos eram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado ouviam a pregação de Paulo e Silas e examinavam em casa todos os dias as Escrituras, para confirmar, para saber se estas coisas realmente eram assim. Gente, nós estamos falando aqui de Paulo e Silas, pregando para os bereanos. Era para esse povo fechar as Escrituras, não era a Bíblia, tá, minha gente? Eu estou só contextualizando para os nossos dias, ok? Mas digamos que tinha a Bíblia. Era para esse povo fechar a Bíblia e falar assim, tudo que eles disseram é verdade. Porque nós estamos falando de Paulo e Silas. Mas os bereanos, sabe o que eles faziam? Eles ouviam a pregação e iam para as Escrituras. Para avaliar, para analisar se o que Paulo e Silas estavam pregando realmente coincidia com o que estava escrito. Agora, você, meu querido, que está me assistindo, ou pelo YouTube, ou talvez aqui no TikTok, você ouve o seu pastor dizer que você tem que entregar um dízimo todos os meses e você não tem sequer o interesse de ir para o Evangelho, de ir para a Bíblia, entender, será que é mesmo? Será que eu devo mesmo? Será que o dízimo é mesmo para a nova aliança? Não, você somente diz, temos que obedecer porque o meu pastor falou. Tá, mas o que a Bíblia diz? E mais, o que o Evangelho diz? Eu encerro essa mensagem fazendo um apelo para você. A partir de hoje, não seja mais enganado dentro dos templos religiosos. Você está dizendo que não é para mim ir, Charles? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você for, coloque em prática isso que eu estou dizendo. Porque se você colocar em prática esses 3 conselhos que eu te dei, tirar da cabeça que o líder não erra. 2, observar a motivação do líder. 3, observar a mensagem pregada. Você jamais vai ficar em ambientes manipuladores.
Se o lugar que você está frequentando, a mensagem, tira o foco da cruz, tira o foco do evangelho, prega a lei de Moisés, ensina sobre Moisés e faz um híbrido entre graça e lei, já era para você ter saído há muito tempo desse ambiente, porque você está invalidando o sacrifício de Cristo Jesus. Agora, minha gente, para quem foi iluminado, para pessoas que foram despertas pelo Evangelho, elas não dependem de lugares, não dependem de homens, não dependem de ninguém para viver o Evangelho, porque o Espírito Santo é quem esclarece todas as coisas a nós. Então, a partir de hoje, nunca mais seja manipulado, seja enganado dentro das igrejas